Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso muito interessante de câncer no pulmão. Eu estava conversando com uma amiga médica, estudando um caso de uma paciente que foi diagnosticada com um tumor no pulmão aos 26 anos. Um tumor que estava crescente, um tumor quimio-resistente há 3 anos, então ela está fazendo... ela agora, na verdade, parou de fazer o tratamento porque a quimioterapia não estava respondendo. E dentro das leis biológicas a gente já consegue compreender em que fase esse sintoma está para ele ser quimio-resistente. Mas isso eu vou deixar para falar num outro vídeo, que é uma questão mais aprofundada. Mas, então o que a gente identificou? Que esse tumor estava pegando, estava afetando estruturas de alvéolos. Os alvéolos, eles são responsáveis por conflitos de a morte está em mim por asfixia. É como se fosse um medo de morrer asfixiado, mas não é exatamente um medo de morrer. É a sensação de que eu posso realmente morrer a qualquer momento, né? É você estar em perigo real de morte. E quando eu falei isso, eu falei, olha, como ela tem 26 anos, eu procuraria um programante próximo entre os 13, 14 anos dela, 13 anos, que é a metade da idade que ela diagnosticou o tumor. Então, quando eu falei isso, e eu ainda falei assim, olha, eu procurei aos 13 anos uma situação assim de um risco de afogamento, alguma coisa que ela passou assim em relação a essa questão de asfixia, E quando eu falei isso, essa médica, ela começou a chorar, ela ficou emocionada e ela falou assim, puxa vida, eu trabalho com essa pessoa faz 3 anos e faz uma semana que ela trouxe para mim que quando ela tinha 13 anos, ela passou por uma situação onde ela estava atravessando com a barca para a Ilha do Mel, que fica aqui no Paraná, e essa barca então pegou uma tempestade ali, uma tempestade no meio do caminho, e aquela barca balançava demais, e as pessoas começaram a cair, não tinha salva-vidas para todo mundo, e várias pessoas morreram. Ela falou que os adultos pegavam as crianças no ar, assim, para segurar. E isso é a morte está em mim por sufocamento. Uma situação ali onde ela está vendo as pessoas morrendo. Uma situação traumática, onde muitas pessoas não sobreviveram, ela sobreviveu. Contudo, esse registro ficou no corpo dela, ficou no cérebro dela. Ela viveu a emoção, isso fez uma marca no cérebro dela e mandou a resposta para o órgão responsável. Então, lá atrás, ela fez um programante. Agora, ela pode ter passado por outra situação que tenha sido ativadora dessa situação, disso, ou mesmo o dobro da idade dela já pode ter sido o suficiente para desencadear o sintoma. E daí ela me olhou assim, tá, ok, e agora? O que a gente faz para ajudar essa pessoa? Já que dentro da medicina tradicional não existe tratamento para ela, A quimioterapia, ela não está sendo responsiva, não está respondendo. Então eu falei, bom, então a gente tem que começar a trabalhar com as terapias, De quais terapias a gente poderia estar atuando nesse caso. Ah, mas ela é uma pessoa que ela não acredita muito nisso. Eu falei, bom, na verdade, terapia a gente não tem que acreditar, Na verdade, é simplesmente fazer, é simplesmente uma entrega, é simplesmente uma tentativa, de repente, A quimioterapia também foi uma tentativa, não funcionou, que pena e que terrível, Mas que outras alternativas, então, a gente tem? Como a gente está falando de uma correção biológica,
A gente está falando, então, de dar para ela, devolver para ela a capacidade que ela perdeu lá atrás. A gente está falando de tirar ela dessa fase ativa que o corpo dela está achando que ela ainda está vivendo. Então, como nós podemos fazer isso? E tem outra, né? Ela tem um tipo de tumor que é simpaticotônico. Então, o corpo dela está numa ativação intensa. Então, a gente tem que colocar ele no que a gente chama de vagotonia. Como que a gente entra em vagotonia? Com respiração profunda, receber massagem, meditação. Tudo isso são situações que já colocam a pessoa em vagotonia. Na reprogramação biológica, por exemplo, eu levaria ela até aquela cena e ressignificaria aquela cena. É como se você sobrepusesse, né, aquela memória e mostrasse para o corpo, que não sabe o que é real, o que é imaginário, que ela não está mais vivendo aquela situação, né? Então, são várias as possibilidades. E daí pensando, né, dentro da medicina mesmo, recursos que têm sido usados e que também têm feito esse processo de trazer a pessoa para vagotonia. O canabidiol. O canabidiol, ele tem sido um medicamento usado em situações em que é necessário trazer a pessoa para essa vagotonia. Então, sintomas que a gente chama sintomas de fase ativa, onde a pessoa está em simpaticotonia duradoura, o canabidiol é uma ótima intervenção, onde o corpo responde muito bem. Então, assim, eu não estou aqui nem condenando nenhum tipo de tratamento, nem indicando canabidiol e nem indicando nenhuma outra forma terapêutica específica. Eu estou falando aqui que existem outras opções que podem ser utilizadas, né? E como seria a gente começar a perceber no nosso corpo o que vai ser uma contribuição? Começar a abrir os olhos para outras possibilidades de enxergar o que o corpo está querendo dizer, de enxergar que se o corpo não está respondendo numa determinada forma, que outra forma eu posso dar de possibilidade para ele, né? Então, eu fiquei extremamente emocionada também com essa troca que eu tive, eu não cheguei a atender essa pessoa. Se eu vir a atender ela, eu vou trazer isso para vocês, como que foi, como que tem sido. Mas eu realmente desejo, assim, do fundo do meu coração, que esse vídeo seja uma contribuição para pessoas que estão passando por situações como esta, que estão se vendo em cuidados paliativos, que estão se vendo em becos sem saída. Gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para que as pessoas saibam que o corpo está gritando. Ele está gritando e ele precisa ser ouvido, né? Então, minha gratidão para todos que assistiram esse vídeo e gratidão por compartilhar também. Um beijo grande.